A internacionalização é um tema que vem ganhando espaço pela oportunidade de expandir as relações comerciais. Mas para conquistar o mercado além do país de origem, é necessário conhecer as vantagens e desafios para a realização de um planejamento eficaz. Internacionalmente competitiva, ela antes de tudo precisa ser nacionalmente competitiva. Uma empresa, quando pensa em partir para outros horizontes, ela precisa ter sido muito forte na sua atividade local. Ou seja, ela precisa encontrar e ultrapassar o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de sobrevivência no país onde ela tem sede. Porque a competição internacional ela é uma competição cultural. Então, hoje, por mais que a gente fale da globalização cultural, ainda assim, as empresas, quando são nascidas num país, elas, para poder se dar certo em outros países, ela precisa se aculturar o país para onde ela vai. Os blocos econômicos também colaboram neste processo de ruptura de fronteiras, possibilitando a entrada das empresas em outros mercados através de acordos comerciais entre os países membros. Porém, é necessário observar as oportunidades e peculiaridades do mercado que pretende entrar. Quando você tem uma empresa que é levada para o exterior em função de um acordo de bloco, normalmente elas conseguem explorar isso muito bem. Por quê? Porque o cenário para aquele acordo que foi montado é favorável a uma internacionalização da empresa. Agora, isso também tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque como é um acordo bilateral, muitas das vezes as alíquotas de importação e de exportação vão ser negociadas. Em alguns casos é melhor ficar no país e aproveitar as vantagens do acordo bilateral para fazer negócios internacionais e não se deslocar, pegar parte da sua estrutura e levar para o exterior e montar essa estrutura lá. Os empreendedores que visam estender os serviços e produtos para o mundo devem, antes de qualquer ação, buscar estudar o mercado, conhecer os riscos e um modelo que mais se adequa à realidade da sua empresa. O mercado internacional ele é um mercado competitivo, como é o nosso mercado local, porém com algumas características, que são as características de cultura local. Empresas pequenas se internacionalizarem é muito complicado, porque elas não têm expertise, muitas das vezes não têm ainda tempo suficiente, maturidade para partir para um mercado diferenciado. As empresas de tecnologia hoje, baseadas na internet, não precisam fazer isso porque elas já estão internacionalizadas. Uma vez na rede, você está se falando com o mundo inteiro, basta você usar uma estratégia de marketing diferenciada que você vai ser vista no planeta inteiro. Então, empresas pequenas, eu acho que deve ser isso aí muito mais bem pensado do que empresas já de longo prazo estruturadas, porque o risco de saída é um risco muito alto. Então, é uma coisa importante de se pensar, mas tem que planejar muito bem. Essa palavra planejamento é a tônica da coisa. Você tem que ter foco mesmo para poder fazer dessa oportunidade uma oportunidade de ouro. E não simplesmente um modismo porque todo mundo está se internacionalizando e você também quer. Conhecer as questões culturais e legais para a empresa não burlar as leis dos países que pretende se instalar é fator essencial para não acarretar prejuízos e nem prejudicar a imagem da empresa no novo mercado. Quando você pensa em ir para algum lugar, você tem que realmente saber de que maneira você vai se instalar lá, porque culturalmente a legislação ela é favorável ou desfavorável. Existem casos, por exemplo, a Ambev, quando se internacionalizou, ela usou a cultura que ela utilizava aqui no Brasil, o seu modus operandi extremamente agressivo, e levou isso para os mercados. Chegou lá e eles brigaram. Várias ações contra a empresa aconteceram em alguns países. Por quê? Porque tinham práticas que eram imorais nesses países. Então a empresa foi multada várias vezes por conta desse tipo de atitude. Até eles entenderem que isso era incorreto, eles pagaram um preço alto.